Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer mais um vídeo de acordo com a vontade do Senhor para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, livrai-nos do demônio e de todos aqueles que querem perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, com saúde. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, nos ajude a divulgar os nossos vídeos, tá? Um canal Escola Teológica e Católica para nos ensinar a doutrina, tá? E nós estamos estudando a nossa regra de fé, que é o Catecismo da Igreja. Não é? O que é o Catecismo da Igreja? Não é? É a nossa doutrina, tudo aquilo que aqui não tem erro, tá? Porque Jesus falou: tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Tá bom, gente? Mas tem muitos católicos que não sabem da doutrina católica. Não é? Então nós estamos agora estudando, por exemplo, os sacramentos. Estou fazendo aí, vou fazer, se ano, se Deus quiser, esse estudo sobre os sacramentos. Vamos devagar, não vamos correr, porque nós católicos precisamos aprender, principalmente a gente que trabalha na igreja. Nós que trabalhamos na igreja, nós que somos catequistas, é inadmissível um catequista não saber o catecismo. Não ter conhecimento da doutrina, da palavra de Deus, da tradição da igreja, dos documentos da igreja, para não ensinar errado. Já imaginou eu ensinando errado para os meus alunos? Eu não posso ensinar o que eu quero, eu tenho que ensinar a verdade, e a verdade está aqui. Aqui é a interpretação da igreja, da Bíblia e da tradição da igreja. Ok? De 2000 anos, que nunca mudou e nunca vai mudar. A doutrina da igreja nunca vai mudar. Tá bom, gente? Eu sei que o mundão aí quer que a igreja muda, mas a igreja não vai mudar. Aquilo que é verdade de fé não muda, a verdade não muda. O que muda é a mentira. A gente sabe quem é o pai da mentira. Por isso que eu comecei pedindo aqui, meu anjo de guarda, São Miguel, para nos proteger do mal, porque o demônio está aí querendo nos levar para o inferno. E como é que ele faz isso? Nos tirando da verdade. A verdade é o quê? É Jesus e também a igreja. Tem gente que acha que a verdade é só Jesus. Não, senhor. Ah, mas Jesus disse lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, ele disse isso. Mas São Paulo diz na carta a Timóteo que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade.
Porque a igreja é o corpo de Cristo. E quem nos dá os sacramentos é a igreja. Então, por isso que é importante a gente estudar os sacramentos. Então, vamos continuar. Nós paramos na aula passada, não é? Então, abra o seu catecismo, se você quiser me acompanhar, o catecismo amarelo, tá? Abram aí na página 344. 344. O parágrafo é 1229. Parágrafo 1229 do catecismo. Nós estamos estudando os sacramentos, os 7 sacramentos. Fiz uma introdução. Agora nós vamos estudar um por um. E já começamos a estudar o batismo, não é? A importância do batismo para nós cristãos. Então, o que nós vamos falar hoje? Como é celebrado o sacramento do batismo? Veja, nas primeiras aulas sobre o batismo, nós pegamos a parte teológica, não é? Explicamos a parte teológica do batismo, aquilo que está lá na Bíblia, que Jesus mandou batizar, está lá no Evangelho de São Mateus e São Marcos, mandou que os apóstolos batizassem. A gente vê aí nos livros de Atos, por exemplo, no começo da igreja, os apóstolos batizando. É uma pena que hoje, né, ninguém quer batizar mais, né? É uma pena. Então, nós pegamos lá, desde o Antigo Testamento, explicamos que no Antigo Testamento não tinha ainda a noção de batismo, tinha prefigurações da circuncisão, né, o dilúvio, lá o Mar Vermelho, o Rio Jordão, mas ainda não tinha o sacramento do batismo. Então, o batismo começa no Novo Testamento, inclusive com o batismo de Jesus por São João Batista, que não era um batismo sacramento, era um batismo para arrependimento dos pecados. Jesus não tinha pecado, mas ele quis dar exemplo. Ele entrou na fila dos pecadores para dar exemplo. E depois, né, aí sim, quando ele morreu e ressuscitou, aí ele instituiu o sacramento do batismo e todos os outros sacramentos, tá? Então hoje nós já vimos aí a parte teológica. Se você quiser, tá aí na nossa playlist, se você ainda não viu, veja, para você acompanhar direitinho. Hoje nós vamos pegar agora na parte da como é celebrado o sacramento do batismo, tá? A iniciação cristã. Então, ele é o primeiro sacramento que nós recebemos. Por quê? Porque ninguém pode receber nenhum outro sacramento se não for batizado. Tá? Então, para você receber todos os sacramentos, primeiramente você tem que ser... É a única exigência que a igreja faz. Aliás, são duas, né? Para batizar uma pessoa, né? No caso, né? É a pessoa que ainda não é batizada, porque não pode repetir, e ela está vivendo de acordo com a fé católica se for adulto. Porque a criança, né? A criança não tem contraindicação. Qualquer criança pode ser batizada, desde que também, né, a criança seja educada na fé católica, porque não tem cabimento você batizar a criança na igreja católica e não frequentar. Isso acontece muito, gente, né? Isso infelizmente acontece muito. As pessoas acham que batismo é um evento social, como é o casamento, o matrimônio e os outros sacramentos, né? Só para mostrar que fez, né? A pessoa não frequenta, não vai à igreja, mas não, tem que batizar meu filho. Não. Você tem que batizar seu filho, mas você tem que continuar na igreja. Por quê? Você batiza para ser um membro da igreja. A pessoa batiza e depois só volta na primeira comunhão. Aí depois só volta no crisma, depois só volta para casar. Não, senhor, você tem que frequentar. A igreja que você foi batizado, a paróquia que você foi batizado, você tem que frequentar. Gente, a gente tem que parar de ser católico de boca, católico de BGE. Dizem que são 60%, 50%, mas não. Sabe quantos católicos realmente existem no Brasil? 10%. Por que eu estou dizendo isso? Porque as estatísticas dizem que dos 50%, 60% de católicos, apenas 10% vão à missa aos domingos. 10% de 50 ou 60 que tem no Brasil. Então, nós podemos concluir somente 10% são católicos praticantes. Os outros são de boca, de BGE. Entendeu? A igreja não precisa disso. A igreja quer qualidade, né? Mas a gente tem que acordar, gente. A gente ainda não acordou, né? Infelizmente, nós ainda não acordamos para essa realidade. Ah, eu não tenho tempo. É aquela música, né? São muitos os convidados,
Quase ninguém tem tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Eu espero que não seja para você. Então, é a iniciação cristã. Então, vamos ver aí, né, esse primeiro sacramento que nos introduz na Igreja de Cristo. É o primeiro sacramento. Por isso que é chamado, né, sacramento da iniciação cristã, junto com a crisma e com a Eucaristia. São os 3 sacramentos chamados da iniciação cristã. Então vamos ver aí o que o catecismo nos ensina e a gente vai comentando, conversando, estudando. Tá bom? Tornar-se cristão, então o batismo primeiramente te faz cristão, né? Irmão de Jesus Cristo, membro da igreja, filho de Deus, não é? Eis algo que se realiza desde os tempos dos apóstolos, né? Que os apóstolos batizaram, né, o que Jesus mandou, fizeram o que Jesus mandou, por um itinerário e uma iniciação que passa por várias etapas, que nós chamamos de catecumenato, é o estudo, né? Por esse estudo, que a gente chama de catecumenato, como a gente faz para a primeira comunhão e como a gente faz também para o crisma. Criança não precisa, lógico, mas o adulto que ainda não foi batizado, antes de ser batizado, ele precisa passar por esse catecumenato, ok? Este itinerário pode ser percorrido com rapidez ou lentamente, dependendo do grau de instrução da pessoa. Não é? Se a pessoa não tem nenhum grau de instrução, não conhece nada da doutrina, então a gente tem que, ela tem que estudar, ela tem que passar lentamente pelo catecumenato. Agora, se ela já tem alguma noção, né, já estuda em casa, aí o batismo dela pode ser mais rápido, o estudo dela pode ser mais rápido. Agora, se ela não tem nenhuma noção da doutrina, ela precisa, né, para ela entender o que ela vai receber. Entendeu? Estou falando do adulto, tá, gente? Então, o adulto tem que saber o que ele está recebendo. Ok? Deverá sempre comportar alguns elementos essenciais. 2 pontos. O anúncio da palavra. Olha aí, tá vendo? Então, primeira coisa, a gente tem que anunciar a palavra de Deus, o Evangelho. Tá? Então, a gente tem que ter noção que aquele que vai ser batizado, ele tem que proclamar a palavra de Deus. Então, ele também não pode guardar para ele tudo aquilo que ele recebeu na catequese. Ele também tem que anunciar a palavra, ele tem que ser um missionário. Então, nós temos que levar também Jesus Cristo para outras pessoas. E a gente faz isso através do anúncio da sua palavra. O acolhimento do Evangelho, por quê? Porque o Evangelho, gente, que é a nossa... É a palavra da salvação, não é? É o Evangelho que fala de Jesus. Ali a gente conhece Jesus. São Jerônimo, ele diz, né, que quem não estuda o Evangelho não conhece Jesus Cristo, porque é ali que conta realmente quem é Jesus para nós. Então o batizado, ele tem que conhecer o Evangelho, não é? Conhecer, não só conhecer, né, de ouvir falar, mas também com a sua vida, não é? Viver também conforme o Evangelho, tá? Acarretando uma conversão. Então, quem vai ser batizado, ele tem que mudar de vida, ele não pode continuar na mesma vida. Claro, gente, que todos nós somos pecadores, claro, mas nós temos que procurar fazer nossa parte, buscar mais a Deus. Então, o batismo, gente, nos faz missionários. E a gente tem que ter uma conversão de vida. Conversão quer dizer o quê? Mudar de vida, mudar. Entendeu? Então a gente não pode ser a mesma pessoa. Os cristãos, a gente vê isso. Quando a gente estuda, né, a Bíblia, a tradição da igreja, a gente vê isso. Os santos, né? Por exemplo, Santo Agostinho era um homem totalmente mundano. Quando ele, né, conheceu o Evangelho e foi batizado, foi um homem totalmente diferente. Largou toda a vida errada dele. Então Deus não quer saber o que você fez para trás, mas daqui para frente agora você tem que ser é o que São Paulo diz, agora eu sou uma nova criatura, o velho homem já não existe mais. A profissão de fé, o credo, defender a nossa fé. Então você tem que também estudar o nosso credo, não é?
Porque ali é a nossa base. Gente, o nosso credo são as verdades que nós cremos há 2000 anos. Nós não podemos abrir mão de nada daquilo ali. Então o batizado ele tem que viver também o nosso credo. Então você deve ler o credo, meditar, memorizar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo. Reze essa oração todos os dias para você memorizar. Depois que você memorizar, você sabe, não, essa é a minha fé. É nisso que eu creio. Entendeu? Porque, gente, a nossa profissão de fé é a nossa doutrina, aquilo que nós cremos. Tá? Então nós temos que ter um amor muito grande também pelo nosso credo, né? Por aquilo que nós cremos. Não é? O batismo, não é? Então eu tenho que, como eu falei na aula passada, o nosso batismo a gente tem que, vamos dizer, ter orgulho de sermos batizados. É uma pena que hoje tem pessoas querendo até cancelar o batismo. Eu já vi gente falando isso. Se eu pudesse, eu cancelaria o meu batismo. Gente, é o batismo que vai te levar para o céu. O seu diploma lá de doutorado lá em o que você tiver lá na sua casa não vai te levar para o céu. Mas o seu batismo vai te levar para o céu. Então, você pode ter lá o seu diploma na sua casa, não tem problema nenhum. Mas também coloque a sua certidão de batismo. E olhe para aquela certidão com fé. Não, nesse dia eu me tornei cristão, me tornei filho de Deus. Agora eu sou um filho amado, eu posso chamar Deus de Pai. Entendeu? Então isso quem me faz é o batismo. Então a gente tem que ter orgulho do nosso batismo. Né? A efusão do Espírito Santo. Já falei na aula passada, quando a gente é batizado, o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Tá? Já expliquei isso aqui 1 milhão de vezes. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Só quando a gente comete um pecado mortal, grave, aí o Espírito Santo já não está mais. Mas depois, quando a gente se arrepende, se confessa, volta o Espírito Santo dentro de nós de novo. Então, por isso que a gente deve pedir sempre o Espírito Santo. Igual eu sempre peço aqui. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Para que a gente seja sempre, né, inundado porque é Deus. Não é? E onde está o Espírito Santo, está o Pai, está o Filho, que a Trindade não se separa. Então quando a gente invoca o Espírito Santo, a gente está invocando o quê? Deus, Jesus, toda a Trindade. E toda a corte celeste vem junto. Onde está Deus, está toda a corte. Vem os anjos, vem os santos, vem a Virgem Maria, e a gente fica protegido. Entendeu? E o acesso à comunhão eucarística. Então, se você é batizado, você abre as portas para você receber a comunhão, a Eucaristia. Agora, claro, se você tiver pecado grave, você precisa se confessar com o padre. Tá? Você foi batizado, né? Agora, você pode receber a comunhão, mas se você cometeu um pecado grave, um pecado mortal, para você receber a comunhão, primeiro você precisa passar pela confissão com o sacerdote. Nada conversar com Deus. Nós não somos protestantes, nós somos católicos. Nós obedecemos Jesus e a igreja. Então, se você tem pecado grave, para você receber a comunhão, você precisa se confessar primeiro. Mas é o batismo que abre as portas para você receber a Eucaristia. Então, aliás, todos os sacramentos que eu já expliquei. Não é? Então, você, para receber qualquer sacramento, primeira coisa, precisa ser batizado. Tá bom? Então, esse é o parágrafo 1229. O 1230 diz assim: esta iniciação tem variado muito ao longo dos séculos, porque, né, a igreja vai de acordo com como diz Jesus, os sinais dos tempos. Mas a essência é a mesma, o sacramento não muda. Pode mudar algumas coisas secundárias, pastorais, não é? Mas a essência, né, da celebração é o mesmo, ok? Então, essa iniciação tem variado muito ao longo dos séculos. E de acordo com as circunstâncias, nos primeiros séculos da Igreja, a iniciação cristã conheceu um grande desenvolvimento com um longo período de catecumenato. Olha aí, então no começo da Igreja, era, né, eu não me lembro, não vou me lembrar agora de cabeça quanto tempo que se preparava uma pessoa para, né, o batismo, a primeira comunhão, mas era bastante tempo. Hoje é 1 ano.
Estou falando porque, graças a Deus, eu mexo com isso, eu trabalho com isso, sou catequista. Hoje, 1 ano a gente já prepara a pessoa, até menos. Né? Menos de 1 ano a gente já está preparando a pessoa para o batismo, para a Eucaristia e para a Crisma. Mas antigamente era mais tempo, entendeu? E uma sequência de ritos preparatórios que balizavam liturgicamente a caminhada da preparação catecumenal e que desembocavam na celebração dos sacramentos da iniciação cristã. Desculpa. O que ele está falando aqui? Que antigamente tinha alguns processos para você receber o batismo e também os outros sacramentos da iniciação cristã, a Eucaristia, né, e também o Crisma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, já falei aqui uma vez, mas vou falar novamente. Por exemplo, uma pessoa que fosse à missa, né, que se essa pessoa não fosse batizada, ela só podia assistir à missa até a parte da oração eucarística. A gente sabe que a missa ela tem 2 partes. A liturgia é 1 hora, né? A missa dominical, né? A primeira é 1 hora. A primeira meia hora é a liturgia da palavra, né? As leituras, o evangelho e a homilia. E a segunda parte é a liturgia eucarística, as oferendas e a preparação para a comunhão. No começo da igreja, quem não era batizado só podia assistir a primeira parte da liturgia da palavra. Na segunda parte, ela ficava num lugar separado. Por quê? Porque ela ainda não era batizada. Tá? Ela, por exemplo, não podia rezar o Pai Nosso. Sabia disso? Quem não era batizado na igreja, né, na hora ali, tem a hora que a gente reza o Pai Nosso, até hoje. A pessoa que não era batizada, por isso que a pessoa tinha que ficar separada. Ela não podia rezar o Pai Nosso, porque ela ainda não era filho de Deus. A gente só é filho de Deus pelo batismo. O catecismo vai explicar isso mais para frente. Antes do batismo, você é uma criatura de Deus, mas não filho de Deus. Então você não podia chamar Deus de Pai. Entendeu a lógica que a igreja colocava? Então, gente, eu torno a falar, já falei isso aqui muitas vezes e torno a falar, que é uma preocupação que eu tenho. Tem gente na minha família, tenho muitos conhecidos que ainda não batizaram, seja adulto, seja criança. O que você está esperando, meu amigo? Você vai esperar a graça de Deus passar? Você sabe o dia de amanhã? Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Você vai perder a graça de ser filho de Deus? De ser irmão de Jesus Cristo? De apagar todos os seus pecados? Sinceramente, eu não sei o que passa na cabeça de certas pessoas. De outra religião você até entende. Agora, de católicos, que se dizem católicos e não batizar o filho, vou esperar crescer para saber se quer ser católico. Tudo bem, concordo. Espera crescer para saber se quer comer, se quer dar vacina, se quer ir para o colégio, não é? Se quer tomar banho. Fazer o quê? Você não espera essas coisas para poder dar ao seu filho. Agora, o batismo, você vai esperar ele crescer? Esse é o parágrafo 1230. O 1231 diz assim: quando o batismo das crianças se tornou amplamente a forma habitual da celebração deste sacramento. Eu vou falar, gente, eu vou fazer uma aula só sobre isso, essa questão, essa polêmica, né? Que não pode batizar criança. Que não pode batizar criança? Porque vou fazer uma aula somente sobre isso, tá bom? Se Deus quiser. Então, diz aqui o catecismo: quando o batismo das crianças se tornou amplamente a forma habitual da celebração deste sacramento. Então, o que ele está dizendo? Que o correto é batizar a criança. Adulto é exceção. Eu tenho muito contato com adultos que são batizados, que eu dou aula. Então, todo ano tem lá 2, 3, 4 que não são batizados, já adolescente e criança. Mas isso não é regra, isso é exceção. Tá? O certo é batizar criança o mais rápido possível.
Mas, infelizmente, acontece muito também de virem de outra religião. Isso está acontecendo. Graças a Deus. Louvado seja Deus que isso está acontecendo. Nós estamos recebendo, só nesse período que eu estou trabalhando, eu já conheci um monte que vieram de outras religiões, seja protestante ou até que não é protestante. Né? Que não eram batizados ou eram batizados lá, mas o batismo lá não vale. São poucas as igrejas que a igreja reconhece o batismo. Não é sacramento, mas algumas a igreja até aceita, dependendo de como foi batizado. Se foi batizado pela Trindade, não é? Mas a maioria não vale o batismo nem nas igrejas protestantes, nem nas outras religiões. No espiritismo, menos ainda. Entendeu? Então, tem muita gente que vem de outra religião, então tem que batizar, porque não vale. Entendeu? Então, gente, o correto é batizar criança. Agora, se não foi, aí batiza adulto. Fazer o quê? Esta passou a ser um único, olha aí, ato que integra de maneira muito resumida as etapas prévias à iniciação cristã. Por sua própria natureza, o batismo das crianças exige um catecumenato pós-batismal. Então, mesmo quando o batismo é só de criança, tá? Quando ela já tiver um entendimento, claro que a criança bebê, ela ainda não tem, né? O uso da razão é com 7 anos. Mas quando ela já começar a entender, você já tem que começar a fazer a catequese. Porque ela não passou pela catequese. Né? Se ela é criança, ela não passou pela catequese. Então, até você colocar ela para fazer primeira comunhão, para você fazer o crisma, você pai, você mãe, você padrinho, madrinha. Eu, graças a Deus, eu sou padrinho aqui da minha sobrinha aqui, que já é até coroinha. É um orgulho para mim. Então, padrinho e madrinha, gente, é para isso. É para ajudar o pai e a mãe na educação religiosa do filho. Incentivar o filho a ir para a missa, né, falar de Deus, ler a palavra de Deus, fazer as orações, rezar, ensinar a rezar. Então, essa também é a obrigação do pai, da mãe e dos padrinhos. Então, a criança, quando ela já começar a ter... Meu sobrinho está com 2 anos, ele já reza. Tem 2 anos. Já reza, porque vê a gente fazendo. Entenderam? Então, nós católicos, né, pai, mães, padrinhos, madrinhas, precisamos, mesmo depois do batismo, já ir ensinando os filhos. Né, para quando ele crescer, eles terem gosto pelas coisas de Deus. Entendeu? Não se trata somente da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desabrochar necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. É o lugar próprio do catecismo. Então, é o que eu acabei de falar. Entendeu? Para que a pessoa cresça na graça de Deus, cresça na bênção de Deus. Porque, gente, se a gente não fizer isso, a gente vai perder os nossos filhos. Se você quer perder o seu filho, isso começa desde cedo. Ensina ele os caminhos de Deus. Muita gente hoje reclama. Ah, meu filho hoje não está na igreja. Você ensinou? Se você fez a sua parte, aí ele vai assumir diante de Deus. Agora, e se você não fez a sua parte? Depois você é que vai ter que assumir, não é ele. Porque se você não ensinou desde criança, depois ele não vai ter gosto. Porque, gente, a graça de Deus, ela atua. Mas nós precisamos cooperar com a graça. Santo Agostinho diz isso. Deus dá a graça, mas você tem que cooperar com a graça. Não fica de braço cruzado achando que Deus vai fazer tudo por você. Não vai fazer. Deus não vai fazer a nossa parte. Ele já fez, Jesus já fez a parte dele. Agora cabe a mim e você fazer a nossa. Deus dá a graça. Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. O milagre que a gente não pode fazer. Mas Deus não faz aquilo que eu e você pode fazer. Como dizia o Padre Léo, Deus não ajuda aquele que pode caminhar. Se aquela pessoa não pode caminhar, você tem que ajudar. Está na cadeira de roda? Carrega no colo. Agora, se ela pode andar, você não precisa carregar ela no colo. Se ela pode andar. Entenderam? Então, gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Tá? Então, essa é o parágrafo 1231. 1232. O Concílio Vaticano II, esse concílio maravilhoso que o pessoal mete a lenha nele, que eu amo esse concílio, senão eu não poderia estar aqui,
não é? E o que é um concílio, gente? Lembrando, a igreja já fez 21 concílios. Tá? É a reunião do Papa com todos os bispos do mundo, né, para duas coisas. Pode ser um concílio teológico ou pastoral. Os 20 primeiros foi teológico, para poder combater alguma heresia. E o último, que é o Vaticano II, é um concílio pastoral. Às vezes alguma mudança pastoral na igreja que o Papa precisa fazer, então ele se reúne em concílio. Entendeu? Isso está na Bíblia. É só você ler Atos 15, você vai ver São Pedro e São Paulo lá se reunindo com os apóstolos. É o concílio. Então o Concílio Vaticano II restaurou para a igreja latina a nossa igreja. Tá? Tem a igreja aqui do Ocidente e tem a igreja do Oriente, que é a mesma igreja católica, dirigida pelo Papa. Eu não estou falando da igreja ortodoxa, não. É a igreja católica oriental e também ocidental. A nossa é chamada de igreja latina, né? O catecumenato dos adultos, olha aqui, olha o que o catecismo está falando, gente. Por favor, a gente que é catequista devia pegar esse parágrafo e grifar. Esse parágrafo aqui é para mim e para você que é catequista. Olha, por isso que eu estou falando que eu tenho muito orgulho da igreja e do catecismo. Olha só, o Concílio Vaticano II restaurou, tá, para a igreja latina o catecumenato dos adultos, distribuído em várias etapas. Olha aí, tá vendo? Porque, gente, antes do Concílio Vaticano II, quem que dava aula? Eram os padres. Padre, bispo e diácono. Nem diácono não tinha. Não tinha muito pouco diácono. Até isso o Concílio Vaticano II abriu. Tinha muito pouco diácono. Tinha mais padre e bispo. A igreja aumentou os diáconos permanentes, diáconos casados. Antes do Concílio Vaticano II tinha muito pouco. Entendeu? Então, quer dizer, a igreja, o concílio abriu o quê? Né? A maior abertura para os leigos, não é? Agora, a gente que não é padre pode preparar as pessoas para o batismo, para a Eucaristia, para a Crisma, coisa que a gente não podia fazer antes, não é? Então, gente, esse concílio foi uma maravilha, e tem gente que fala mal desse concílio. Vamos fazer o quê? Distribuindo em várias etapas. Encontram-se tais ritos, tá? Aí aqui está em latim, aqui eu não vou ler porque eu não sei latim, não estudei latim, tá? O ritual da iniciação cristã dos adultos, é a preparação, não é? Tem a pastoral do batismo, aqui na matriz tem, quem trabalha na pastoral do batismo aí sabe, não é? Prepara lá, né, crianças e adultos para o batismo. O concílio, por sua vez, permitiu que, além dos elementos de iniciação fornecidos pela tradição cristã, tem gente que fala que o concílio rompeu com a tradição. Olha aqui o que o catecismo está dizendo. Tá vendo? Além dos elementos de iniciação fornecidos pela tradição cristã, gente, nunca que o magistério da igreja vai contra a tradição. Eles estão unidos. Tradição, Bíblia e magistério é uma coisa só. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, se Deus quiser, Deus vai me dar vida e saúde. Esse ano ainda eu vou fazer. Os 3 pilares da Igreja Católica: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Os 3 pilares da Igreja Católica, que é um só, formam uma coisa só. Se você tirar um, fica cambeta. Ele cai. O Lutero jogou fora a tradição, jogou fora o magistério. Ficou só com a Bíblia. Nós não. Então jamais o magistério da igreja vai contra a tradição. Jamais. E nem contra a Bíblia. Jamais. É uma coisa só. Tá? Fornecidos pela tradição cristã, fossem admitidos em terras de missão estes outros elementos de iniciação cristã. Então, é o que eu já falei, né? Eles são preparados, os adultos são preparados para também serem missionários. Né? Quem tiver vocação missionária, gente, deve evangelizar. Não é? Eu tenho dom. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Qual é o dom que você tem? Eu tenho dom para dar aula, igual é o meu. Né? Não, eu tenho dom para ser um pregador. Eu tenho dom para ser um missionário. Né? Então, tem várias coisas na igreja que o concílio abriu para os leigos. E isso é através do batismo e depois também da crisma.
É isso que o sacramento faz. Cuja prática constatamos em cada povo, na medida em que possam ser adaptados ao rito cristão. Tá vendo? Isso aí quem falou foi o documento do Concílio Vaticano II, a Sacrosanto Concílio. Tá bom? Então é tudo aquilo que eu já falei, tá bom? Para sobre a questão do batismo, né? Todos os dons, né, que esse sacramento coloca em nós. Olha quanta coisa maravilhosa, não é? Então por isso que a gente tem que pedir a graça de Deus para que o meu batismo realmente floresça, né, que eu seja realmente um bom cristão, tá bom? Esse é o parágrafo 1232. Último parágrafo de hoje. Parágrafo 1233, tá? Hoje em dia, portanto, em todos os ritos latinos e orientais, aquilo que eu já expliquei, né? Tem a Igreja Católica Ocidental e tem a Igreja Católica Oriental. Não é a Igreja Ortodoxa, não. A Igreja Ortodoxa está rompida com o Papa. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso. As diferenças entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Tá? Não é a Igreja Ortodoxa, é a Igreja Católica Ocidental e Oriental. Ok? A iniciação cristã dos adultos começa desde a entrada deles no catecumenato para atingir seu ponto culminante em uma única celebração dos 3 sacramentos: batismo, confirmação e eucaristia. Então, antigamente se fazia os 3 sacramentos num só. Quem é mais, não gosto de falar a palavra velho, né? Mais antigo, né? Vamos dizer assim. Quem é mais antigo aí, eu não sou dessa época, tô brincando, só para descontrair, tá, gente? Mas sério mesmo, agora falando sério. Quem é da velha guarda aí, não estou falando Ih, agora esqueci a palavra. Não estou falando, estou falando pessoal mais antigo, né? Sabe o que eu estou falando. Antigamente se recebia os 3 sacramentos de uma vez só. Não é igual hoje. Hoje é separado, não é? Mas antigamente não. Você recebia os 3 sacramentos de uma vez só. Você era batizado, né? Já recebia a primeira comunhão e já recebia o crisma. Numa única celebração. Hoje não. Hoje nós temos a celebração do crisma, que é com o bispo, da primeira Eucaristia, não é? E também do batismo. Entendeu? Hoje é separado, as celebrações são separadas, né? Cada um tem o seu ritual separado. Antigamente os 3 eram a pessoa recebia, né? Todo mundo aqui que já fez isso sabe, né? Hoje não, hoje é separado, ok? Mas olha como que eles estão ligados, tá vendo, gente? Então esses 3 sacramentos eles estão unidos. Tá? Vou repetir. Esses 3 sacramentos formam uma única, não é? Uma única celebração, mesmo sendo hoje separado. Antigamente era, né, um só, mas agora separado, mas eles continuam ligados um ao outro, tá? Então, o batismo, né? A confirmação e a eucaristia. Confirmação quer dizer o crisma, não é? É onde eu trabalho, graças a Deus. Eu tenho muito orgulho, gente. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é de trabalhar preparando essas pessoas, esses adultos, né? Eu acho muito bonito, né? Pessoal que também prepara também as crianças para a primeira comunhão. Eu já fui também catequista de criança, mas eu não tenho o dom. Por isso que eu estou falando, gente. Deus, Ele dá o dom a cada um. Eu já tentei ser catequista de criança, mas eu não tenho o dom de ensinar para a criança, porque você tem que ir na linguagem da criança. Como é que eu vou falar de pecado para a criança, de inferno para a criança? Tem que ter jogo de cintura. Isso é mais para a mulher. Eu vejo que a mulher tem mais jeito. Então, você pode ver que 90% das catequistas de criança é mulher. Não que não possa ter homem, tem homem também. Mas eu, por exemplo, não me adaptei. Eu fui tentar uma vez, mas não consegui. Falei, não,
Eu prefiro trabalhar com adulto, que já é minha praia. Eu sou teólogo, eu sempre gostei de estudar. Então eu me aprofundei, graças a Deus pude me aprofundar mais. Então o meu negócio era mais para adulto. Eu queria evangelizar os adultos. Então comecei aqui na Capela São Pedro, com o diácono Francelino, o diácono Carlos, a Luciana, a esposa dele. Se vocês estiverem me ouvindo, manda um abraço para eles, não é? Madrinha Neide, todos eles. Então comecei aqui na Capela São Pedro, aqui pertinho da minha casa, em Itaperuna. Daqui eles me levaram lá para Santa Rita. Fiquei 3, 4 anos lá na Santa Rita. Fiz lá, né? Ajudei lá, primeira comunhão, crisma. Abrimos lá um estudo para ensinar o catecismo. Foi uma maravilha, Escolinha da Fé, né? São meus amigos até hoje. Fiz lá grandes amizades, né? Padre Jurandir, depois Padre Renato, não é verdade? Na época era até junto com a Nossa Senhora de Lourdes, não é? Hoje separou. Aí agora voltei para a Igreja Católica, agora voltei para a Matriz. Tem 2 anos que eu voltei para a Matriz. Padre Luiz me pediu, dá uma ajuda. Falei com ele que eu sou formado em teologia, né? Mostrei ele meu diploma, aquela coisa toda. Quero que você me ajude. Estou precisando de gente para ajudar. Estou lá. Tem 2 anos que eu estou lá, graças a Deus, feliz da vida. Preparando lá os adultos para batizar, quem não é batizado, primeira comunhão, quem não fez primeira comunhão, e o crisma. É a minha vocação, é o que eu gosto de fazer. Mas isso aí, precisa o quê? Precisa de força de vontade, da graça de Deus, mas isso aí eu consegui através de quê? Do meu batismo, não é? Da minha crisma e da comunhão que eu recebi. Então Deus me dá força, inteligência, para poder passar agora o pouco que eu aprendi para outras pessoas. E eu espero que você também faça o mesmo. Não guarde para você. Tudo aquilo que você aprendeu, tá? Ajude de alguma forma, participe de alguma coisa. Mesmo que você não consiga, às vezes, dar aula como eu, mas até no grupo mesmo de oração, se você puder participar, o que você puder ajudar. Tanta pastoral na igreja aí para você ajudar. Na igreja não tem aposentado, gente. Nos ritos orientais, a iniciação cristã das crianças começa no batismo, seguido imediatamente pela crisma e pela Eucaristia, ao passo que no rito romano ela prossegue durante os anos de catequese, para terminar mais tarde com a confirmação, que é o crisma, a Eucaristia, ápice da iniciação cristã. Então, lá no Oriente, continua como era antigamente. Né? Eles preparam, então, a pessoa para fazer os 3 sacramentos, de uma vez só. Aqui não. Aqui no Ocidente, no rito, né? Na Igreja Latina, é como eu expliquei. Né? A gente prepara, então, a pessoa separadamente para fazer batismo, crisma e primeira comunhão. E eu acho interessante que ele termina dizendo aqui, ele deixa a Eucaristia por último. Ele começa falando do batismo, depois ele fala da confirmação, que é o crisma, e por último ele fala da Eucaristia. E ele termina dizendo, Eucaristia, vírgula, ápice da iniciação cristã. Ápice quer dizer o quê? O mais alto. É o maior sacramento, por excelência. Não é? Então, gente, a gente tem que colocar isso na cabeça dos nossos alunos, sejam eles crianças ou adultos. Não é? Para que você é batizado? Para que você recebe os outros sacramentos? Para você receber a Eucaristia, que é o ápice, é o maior dos sacramentos. Ali você vai receber Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Né? Então, ensine aos seus filhos a terem amor a Jesus eucarístico. Entendeu? Ensine a eles a adorar Jesus no Santíssimo, a ir no Santíssimo, pedir a Jesus eucarístico. Vamos ter esse amor a Jesus eucarístico, gente. Vamos começar isso lá desde criança. Ensinar a fazer, né, a nossa adoração, a nossa vênia, quando passar, né, tudo. A gente tem que aprender a ter respeito e amor a Jesus eucarístico, que para nós não é símbolo.
para nós não é símbolo. Isso não simboliza Jesus. É o meu corpo, é o meu sangue. Jesus foi bem claro, ele não falou que simboliza o meu corpo. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Então, gente, não tem nada mais importante para nós do que isso. Nada, nem ninguém. Nada. Você sabe o que é você receber Jesus dentro de você? Nada se compara a isso. Entender? Então, que a gente possa ter esse amor, ensinar desde criança aos nossos filhos, né? E todos aqueles a ter esse amor à Eucaristia. Amém? Não acabou. Aliás, está longe de acabar, tem muita coisa ainda. Paramos no parágrafo 1233. Semana que vem, nós vamos continuar no 1234. O título é A Mistagogia da Celebração. Eu vou falar o que significa essa palavra, mas vou deixar para a próxima aula, tá bom? Para você ficar curioso. O que é mistagogia? A mistagogia da celebração do batismo. O que é isso? Vou te deixar curioso. Na semana que vem a gente responde essa pergunta e a gente vê, tá, o que significa. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.